O livro da sabedoria foi escrito pela comunidade de judeus que viviam em Alexandria, no Egito, por volta do ano 50 a.C. Esse livro foi escrito para as lideranças dessa comunidade e tem a preocupação de ajudar os judeus de Alexandria, que viviam num mundo marcadamente helenista, a recuperar e a reavivar as suas tradições religiosas, a sua identidade como judeus. Então, esse livro, ele, ao mesmo tempo que faz menção e recupera muitos traços da história de Israel, em modo especial o Êxodo e a experiência que Israel fez com Deus no Êxodo, ele também tem as marcas da cultura do ambiente em que foi escrito. Por isso ele foi escrito em grego, respeitando as regras, o estilo da literatura do helenismo daquele período, e faz também referência indireta a elementos da mitologia e da filosofia do helenismo, sem, contudo, ceder a essas formas de cultura, porque o autor do livro da sabedoria continua sendo um judeu fiel à sua experiência religiosa, um judeu monoteísta que confia no Deus da aliança. Por isso, na segunda parte do livro da sabedoria, há uma crítica bastante forte contra a idolatria. Esse livro foi inserido dentro do conjunto de livros sagrados dos judeus da diáspora de língua grega, chamado Septuaginta. Ele foi usado, então, nesse conjunto de livros em grego, pela comunidade dos judeus de língua grega, mas no século II depois de Cristo, após as revoltas dos judeus contra os romanos, o judaísmo que vai sobreviver a esses conflitos vai fazer um retorno às raízes hebraicas e vai deixar de reconhecer nessas traduções ou obras escritas em grego uma autoridade religiosa. Então os judeus desse início do século II depois de Cristo vão abandonar aos poucos a Septuaginta, os livros que estão contidos na Septuaginta, e vão voltar aos textos em hebraico. Nesse mesmo período, a igreja cristã nascente vai adotar como seu livro sagrado, sua escritura, a Septuaginta, uma vez que as comunidades cristãs que estavam se formando naqueles primeiros séculos da era cristã são predominantemente de cultura e de língua grega. Por isso, o livro da sabedoria se conservou dentro do cânon das escrituras cristãs e permanece, então, nesse cânon até praticamente o período da Reforma, quando parte, então, dos cristãos, aqueles que aderem à Reforma, vão rejeitar os livros da Septuaginta que não tinham original em hebraico e vão afastar, então, o livro da sabedoria e mais alguns do seu cânon. Então, hoje em dia, a situação é que o livro da sabedoria ele não faz parte da lista dos livros sagrados do judaísmo, nem do cristianismo da Reforma, mas continua sendo um livro considerado inspirado e canônico para a Igreja Católica e para as igrejas da Ortodoxia.